E no quadro Mais Saúde, você vai saber que atividades físicas consomem mais calorias. Atividades como musculação, dança ou natação ajudam no processo e exigem mais esforço. Tem também os jogos desta quarta-feira. Na Arena da Amazônia, o Manaus fez história ao quebrar o tabu na Copa Verde. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar uma mensagem na nossa página no Facebook, interagir com a gente por lá. Você também pode acompanhar o Manhã no Ar a partir de agora, ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Um menino de 12 anos é dopado e estuprado por um adolescente de 14 anos. Parece até mentira, mas o caso aconteceu no bairro de Tarumã e o infrator foi apreendido. O Conselho Tutelar da Zona Oeste foi acionado por volta das 10 horas da noite dessa segunda-feira e imediatamente chamou a Polícia Militar. Os policiais da 20ª SICOM foram até o local e, de fato, constataram que se tratava de um estupro de vulnerável, uma infração cometida contra um menor, um adolescente de 12 anos. O suspeito também é um menor de 14 anos que foi apreendido pelos policiais da 20ª SICOM e trazido aqui para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A vítima não pôde ser ouvida porque estava sedada. De acordo com os pais, o menino teria tomado uma medicação para dormir. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar da zona oeste da cidade. E de acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular aqui da DEAI, a polícia aguarda a liberação médica para que a vítima possa ser ouvida. O caso segue sendo investigado. E um casal de assaltantes tem tirado a paz dos moradores do bairro Jorge Teixeira. A última ação deles ocorreu no dia 14 desse mês e tudo foi registrado por câmeras de vigilância da área. Domingo, dia 14 de janeiro, 7h40 da noite. Essa família está na frente de casa, na rua Tamarindo, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira. No local, funciona uma banca de churrasco. De repente, um casal chega de moto. A mulher que estava na garupa desce do veículo, saca a arma e anuncia o assalto. Ela consegue levar um celular e fez ameaças de atirar na cabeça das vítimas caso alguém reagisse durante todo o assalto. Esse já é o quarto relato de crimes cometidos por um casal com as mesmas características desse que agiu aqui na Rua 5, na atual Rua Tamarindo. As pessoas estão com medo. A gente não sabe quem é, quem não é do bem agora. A polícia passa, mas mais ali pra baixo, aqui nessa rua aqui é bem difícil. Na verdade, eu tô com medo até de sair na rua, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco ali. Sair aqui na esquina, a gente tem medo. Eu não saio mais com celular, não saio mais com nada. O que chamou a atenção das pessoas que estavam na noite do dia 14, que foram vítimas desse crime, foi a forma como a moça suspeita praticou o crime. Além de ser ela que estava segurando a arma, ela fez muitas ameaças e agrediu verbalmente as pessoas que foram vítimas do roubo. Na realidade, eu achei que era uma brincadeira, né? Porque ela não tinha cara de ladrona e nem o rapaz. Se bem que pra roubar não tem que ter cara, né? E aí ela me ameaçou, falou que ia dar um tiro na minha cara. Os moradores da quarta etapa do bairro Jorge Teixeira aqui na Zona Leste estão com medo deste casal e pedem que alguém que identifique essas pessoas, que passe a informação para a polícia, para que esses suspeitos sejam levados à justiça. E moradores do bairro Novo Aleixo relatam que roubos, furtos e assaltos estão cada vez mais frequentes. Nesta semana, câmeras flagraram pelo menos 2 ocorrências diferentes na mesma área. Com medo de sair de casa, eles não sabem mais o que fazer.
A reclamação de hoje é dos moradores do bairro Novo Aleixo, mais exatamente do núcleo 15 do que era a Cidade Nova. Aqui as ruas são todas por número, 172, 173, 174, 175, e os casos de assalto nessa localidade não são isolados. A gente vai contar alguns deles e vamos mostrar o que aconteceu nesta semana aqui nessa área da zona norte da cidade. O primeiro caso foi na segunda-feira, na rua 175. Como vocês podem ver no vídeo, o homem chegou na frente da casa, resolveu bater palmas para ver se tinha algum morador dentro da residência. Atravessou para o outro lado da rua, viu que não tinha ninguém e resolveu pular o muro para fazer o furto dele. Sorte que a casa tinha alarme e logo que ele invadiu essa residência, o alarme tocou. O homem saiu correndo sem levar absolutamente nada. Não encontrou nenhum morador porque a casa estava vazia, mas esse é apenas um dos exemplos de ocorrências aqui dessa localidade do núcleo 15, do que era antes Cidade Nova e agora é Novo Aleixo. Os moradores daqui têm medo de represálias, eles divulgam as imagens, mas eles contam que aqui os assaltos, roubos e furtos estão cada vez mais constantes. Nós temos assalto quase todo dia. Dificilmente tem polícia rondando e nas horas mais precárias que tem de horário é na hora de o pessoal não trabalhar, 6h30, 7 horas, 8 horas. Tem vigilância particular, só que, como eu falei, nem todo mundo paga e não é 24 horas, mas é à noite e fica perigoso. Na terça-feira, nessa daqui, que é a rua 173, uma moradora estava parada em uma esquina esperando o transporte especial. O que chama a atenção nesse caso é a ousadia e a tranquilidade com que o assaltante pode agir aqui nas ruas do núcleo 15 da Cidade Nova. Ele teve tempo de pegar a bolsa dela, mexer, tirou o celular, o dinheiro e devolveu a bolsa para a moradora, que ficou pelo menos com os documentos pessoais. Depois, ele segue tranquilamente. Os moradores aqui estão muito cansados porque todos os tipos de crimes são registrados. São assaltos, são invasões à residência, pessoas que abordam quem está na parada de ônibus, retirada de carro daqui, carro que é roubado, enfim. E os moradores acreditam que isso está acontecendo porque a segurança deixa a desejar. A gente não vê uma ronda aqui passar, nenhuma mesmo, Aqui a gente está sem segurança. Eu, pelo menos, que sou dona de casa, gosto de ir no comércio, mas eu tenho até medo de ir, porque eles entram dentro do comércio e todo dia eu assisto o Wilson Lima e eu vejo. No supermercado, o pessoal correndo, tudo levando celular, o pessoal caindo, Eu digo, não vou no supermercado não, porque eu estou vendo. Eu já digo para minha neta também que vai no comércio, ela que eu mando, Eu tenho que estar olhando, mas o que eu vou fazer se estiver com a arma? Nada. Sábado, na hora do jogo do Flamengo aqui, 4 caras num Royal Vermelho assaltaram a menina aqui na esquina. Um monte de gente ali assistindo o jogo e eles não estão nem aí, A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar e eles informaram que a unidade responsável pela área, a 27ª Companhia Interativa Comunitária, realiza o policiamento ostensivo nos postos de maior visibilidade dos bandidos. Ainda reforçam que as denúncias podem ser feitas através do 181 ou pela linha direta, que é o telefone 98842-1772. E cansados da insegurança no Distrito Industrial, moradores de um condomínio resolveram se unir e cobrar providência da segurança pública no bairro Distrito Industrial. Segundo eles, os assaltos no local são constantes e a ronda policial já não atende mais a demanda. Preste atenção nessa mulher que caminha pela calçada. Ela havia acabado de sair do trabalho e nem percebe que atrás um motoqueiro observa todos os seus passos. Provavelmente o suspeito estava esperando o melhor momento para agir. Por sorte, um vigilante motorizado percebe tudo. Ele avisa a mulher e consegue evitar o pior. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança dessa galeria de lojas que fica em frente ao residencial Elisa Miranda, no Distrito Industrial. Mas outros funcionários da galeria não tiveram a mesma sorte. Estava indo para casa na parada de ônibus, aí os dois elementos abordaram e tomaram minha bolsa e ainda chegaram a me bater ainda. Aí foi assim, foi tudo muito rápido. Eu saí para o trabalho, nunca tinha sido assaltada, mas eu saí para o trabalho e fui abordada. Logo que cheguei na parada por 2 meliantes numa moto, apontaram a arma, agrediram o meu colega que estava ao lado e
pegaram minha bolsa, levaram o celular de várias pessoas na parada. Agora, o mesmo vigilante que aparece no vídeo também precisa acompanhar os outros funcionários até o ponto de ônibus. O risco é o mesmo para os mais de 6.000 moradores do residencial. A gente tem que sair daqui para poder pegar a condução para ir para casa, mas não sabe se vai voltar para casa ou se vai voltar para casa com a sua bolsa, com o seu celular, com o seu dinheiro, seu aluguel, sua alimentação. Ninguém sabe. A maioria dos assaltos acontece aqui na rua Professor Cláudio Portilho, única via de acesso ao condomínio. Geralmente, os criminosos surgem de dentro da mata a pé, surpreendem o pedestre e acabam assaltando. Ou também acontecem outros roubos dos bandidos quando estão de moto ou de carro. Somente no último sábado, 3 assaltos aconteceram neste trajeto. Inclusive, um tenente da PM acabou ficando sem a moto. Cansados, os moradores resolveram convocar uma reunião para resolver o problema. Se a gente for ver o patrulhamento, é apenas uma viatura para cobrir Japilândia, Japim, a área ali de Petrópolis, a área aqui do Nova República. Então, é muito pequena, não dá. Enquanto tem uma ocorrência num bairro como esse, a gente quando liga já chega depois do ocorrido. Então, infelizmente, o patrulhamento, a gente sabe da problemática que é a segurança pública da nossa cidade de Manaus, ela cresceu muito. Com isso veio o crescimento de toda essa insegurança no nosso estado. Mas a gente clama por isso, nós como os contribuintes, né, pagadores dos nossos impostos, exigimos que as nossas autoridades nos atendam, porque são pais de famílias diariamente sendo assaltados aqui no entorno do nosso conjunto. É uma situação bastante complicada, né? A gente espera que haja um reforço no policiamento nessa área. A ronda ostensiva voltou a algumas zonas da cidade, mas o efetivo ainda não é suficiente para atender diversas áreas, né? Então, é muito importante também fazer as denúncias no telefone 181 para que se tenha um mapeamento da violência e se intensifique as fiscalizações nessas áreas. E olha só, mais um caso de abandono de crianças chama a atenção aqui em Manaus. Dessa vez foi no bairro Coroado. De acordo com informações preliminares, uma mãe viajou e, olha só, deixou os 2 filhos sozinhos em casa. Quem tem outras informações sobre esse caso é a Amanda Morim, que já está ao vivo com a gente. Olá, Amanda, bom dia. Qual a idade dessas crianças e qual é a situação que eles foram resgatados? Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a programação do Manhã no Ar. Olha, essas crianças foram encontradas em meio a fezes e ratos. Essa informação foi confirmada pelo próprio Conselho Tutelar 1 da Zona Leste. Eles receberam uma denúncia anônima por volta das 4 horas da tarde de ontem, Adriane, pelos próprios moradores da comunidade. Esses fiscais foram até essa casa e encontraram um rato morto pelos colchões onde essas crianças dormiam. Agora, o que chama mais atenção, Adriane, é que a mãe, segundo testemunhas e os próprios pais dela, responderam que ela teria viajado. Ela foi para Boa Vista e deixou as crianças sozinhas. De acordo com o próprio Conselho Tutelar, eles fizeram uma varredura e uma vistoria nessa casa e também identificaram que não havia alimentação para essas crianças. Elas já estavam há dias sozinhos nessa casa de madeira. Os avós maternos dessa criança foram ouvidos. Sabe por quê? Porque essa casa ficava no fundo da casa deles. Agora, o que revolta muito, porque em depoimento o avô chegou a afirmar que não tinha condições de ficar com as crianças, uma de 4, outra de 10 anos, porque trabalhava. Mas sempre que podia, ele levava a refeição para esses meninos. As testemunhas, que são os próprios moradores da comunidade, eles negaram essa afirmação dos avós. Por conta disso, o avô materno, foi notificado pelo Conselho Tutelar. As crianças, elas foram recolhidas, elas foram levadas para o espaço do Conselho Tutelar. Elas devem ainda ser ouvidas, pela DEPCA, pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Vai ocorrer uma espécie de depoimento dessas crianças. Elas vão confirmar ou não essa informação, se a mãe, ela deixou eles há dias ou não. Só o que se sabe é que ela viajou para Boa Vista. Agora, o que é importante enfatizar, que assim que essa mãe chegar na capital amazonense, Adriane, ela vai ser indiciada pelo crime de abandono de incapaz. Adriane.
É uma situação muito grave, né? A terceira que a gente noticia nos últimos dias de abandono de incapaz. E a responsabilidade de filho é de pai e de mãe, né? Mas também passa a ser da família extensa, dos avós, ainda mais quando moram tão próximos assim. O que não pode acontecer é alguém, o avô, ter consciência que a filha viajou, deixou as crianças sozinhas num lugar sujo, com fezes, com ratos, sem alimentação, e ignorar isso, né? Ele deveria, por mais que não pudesse cuidar dessas crianças, ser o primeiro a acionar o conselho tutelar ou alguém que pudesse cuidar dessas crianças. Elas não podem ficar numa situação como essa, né? Poderia ter acontecido um acidente, uma dessas crianças morrer. No caso desse, o homicídio se responderia por um crime de homicídio culposo, sem alimentação, abandonadas uma semana, dependendo de como foi indiciado, isso pode evoluir até por um crime de tortura, né? Porque criança ficar sem comida uma semana em condições como essa que a gente acabou de ver é algo absurdo. E, Amanda, esses casos podem ser denunciados à polícia, né? Você não precisa ser parente, um vizinho qualquer que tem consciência do que está acontecendo, pode procurar a polícia e o conselho tutelar, né? Claro, pode sim, inclusive a própria delegacia, né, especializada em proteção à criança e ao adolescente. A população pode entrar em contato com a própria DEPCA, né, que fica localizada ali próximo do Campos Elíseos, pode chegar até a delegacia, também pode denunciar qualquer conselho tutelar que fica próximo, né, da comunidade. O que não pode acontecer, Adriane, é ficar calado com essa situação. Como você mesma mencionou, os avós estavam cientes dessa situação. Eles sabiam, né, que a mãe estava viajando para Boa Vista, ou seja, a casa fica no fundo, né, justamente da casa deles. O que custava checar para saber se essa criança estava bem, levar uma alimentação, dar uma limpada na casa, né? Já pensou as duas crianças, uma de 4, outra de 10 anos, encontradas ali em meio a uma situação difícil, precária, né, sem nenhum tipo de limpeza, sem nenhum tipo de assistência. Além de um acidente que poderia ocorrer pelo fato da casa ser de madeira, essas crianças também poderiam pegar qualquer tipo de doença, né? Afinal, a casa estava completamente imunda. Ou seja, se casos assim a população conseguir identificar, ela pode entrar em contato com o conselho tutelar próximo da casa, ela pode denunciar pela própria DEPCA, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e também pode ligar para a polícia, né? Através do 181, que eles também vão acionar esses órgãos responsáveis, né? Tanto pelas crianças quanto pelos adolescentes. Ou seja, o que não pode mesmo é ficar calado, porque o pior poderia acontecer, ainda bem que não aconteceu, essas crianças vão ser ouvidas ainda, tá, pela DEPCA, justamente para tentar informar para a polícia como essa situação aconteceu e há quantos dias eles estavam ali sozinhos, sem o amparo da família, sem o amparo da própria mãe. Muito obrigada, Amanda, pelas informações. Até daqui a pouco. E em Parintins foi deflagrada a Operação Alegoria Proibida, que também está em andamento aqui em Manaus. A mesma ação policial já foi feita nos municípios de Careiro Castanho, Itacoatiara e Manacapuru. Para combater o tráfico de drogas em Parintins, foi deflagrado na manhã desta quarta-feira a continuidade da Operação Alegoria Proibida. Além de policiais civis e militares que atuam na cidade, a ação de combate ao crime organizado também contou com efetivo vindo de Manaus. Parintins, pela sua grandeza de município, pela sua distância, então merece esse trabalho. Esse trabalho inicia de uma forma preventiva repressiva, dizer para quem comete delitos que nós estamos de olho. O objetivo da operação era cumprir 11 mandados de prisão, mas deste total, apenas um foi realizado. O suspeito Emerson dos Santos era procurado por tráfico de drogas. Só que durante o cumprimento da operação policial, a polícia flagrou outras 4 pessoas com drogas e cerca de R$1.000. Elas também foram presas. Tivemos aí a apreensão de material entorpecente, apreensão de materiais que supostamente tenham sido adquiridos com produto de furtos e roubos aí pela cidade. Fizemos a detenção também de uma usuária lá no beco do Ademir Farias. Fizemos incursão naquele beco, que havia necessidade de fazer uma operação lá, e nós fizemos, com o intuito sempre de trazer aqui a Parintins uma paz maior, que é o que está precisando. O vice-governador Bosco Saraiva, que é o titular da Secretaria de Segurança Pública, acompanhou de perto a operação. Nós estamos nessa operação de hoje em Parintins somente iniciando uma nova etapa de um novo sistema de segurança. Parintins,
Lamentavelmente, de um tempo para cá, a gente acompanha latrocínios, coisas inimagináveis há pouco tempo, nessa instância romântica, interiorana, maravilhosa que é essa cidade, em todos os sentidos. A gente tem que olhar um pouquinho para trás para ver quem foi que permitiu que a segurança chegasse a esse ponto nos últimos tempos, especialmente no ano que passou. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, alguns agentes vão permanecer na Ilha Tupinabarana e outras operações devem acontecer na cidade. Quando o avião decolar, restará em Parintins alguns oficiais e homens da inteligência, que serão pessoas comuns que darão a manutenção nesse trabalho que se inicia hoje. E olha só essa história. Um jovem de 19 anos foi levado para a delegacia porque quando foi abordado pela polícia na rua, ficou nervoso e estava sem a carteira de identidade. Ao revistá-lo, os policiais encontraram porções de drogas. Adivinha onde? No tênis do rapaz. Essa ocorrência chamou a atenção da polícia pelo lugar inusitado em que a droga foi encontrada. Esse rapaz de 19 anos estava andando pelas ruas do Educandos na tarde desta terça-feira. Na rua Banho de Cheiro, ele foi abordado pela equipe da Polícia Militar, que suspeitou porque ele estava sem o documento de identidade. O rapaz, ao chegar aqui na delegacia, foi identificado como Roberto dos Santos Farias Filho, de 19 anos. O nome dele estava certinho, mas ele não tinha como comprovar as informações que ele estava repassando para os PMs durante a abordagem. A polícia encontrou com ele R$ 64 e ele disse aqui na delegacia que ele estava vendendo trufas. No caso desse rapaz, a ser abordado na rua, ele pareceu muito nervoso. Então, os policiais pediram o documento dele, ele não portava documentos, acreditando que ele pudesse estar mentindo sobre os seus dados, o trouxeram para a delegacia. Isso é comum. Então, existem revistas que você consegue fazer na rua mesmo e liberar a pessoa, desde que ela apresente um documento, desde que ela não tenha nada que possa levantar a suspeita do policial. Outras vezes, quando se desconfia se é aquela mesma pessoa ou se está portando algo de forma escondida, essa pessoa é conduzida para a delegacia, tanto pelo policial civil como pelo policial militar. Na delegacia, nós fazemos uma revista mais profunda, ou seja, pede para tirar os sapatos, às vezes até a roupa, porque em determinados locais da roupa, da blusa, pode ser escondido droga. E foi o caso dele. E por isso a polícia resolveu fazer uma vistoria mais minuciosa. Quando tirou o tênis do Roberto, encontrou lá 30 porções pequenas de oxi e uma outra porção média do mesmo entorpecente. A princípio, o Roberto negou que estivesse fazendo tráfico de drogas. Além disso, ele também não soube explicar como é que ele estava com os R$ 64, já que, na verdade, ele não tinha nenhuma trufa em poder dele. Essa é a primeira vez que ele tem uma passagem depois de adulto. Agora, o Roberto vai ter que responder por esse crime. Ele foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e será conduzido hoje mesmo para a audiência de custódia. E o Exército apreende cerca de 2 toneladas de maconha tipo skunk. Só em janeiro, nós mostramos as diversas ações para intensificar o combate aos crimes fronteiriços. E dessa vez, no Rio Içana, drogas foram encontradas dentro de uma embarcação, além de armas de grosso calibre. Os militares do Exército do Pelotão Especial Ipiranga do Amazonas estavam realizando um patrulhamento de reconhecimento de fronteira pelo Rio Içana. De repente, eles avistam uma embarcação do tipo canoa. Então, resolvem se aproximar e ordenam a parada. Só que os 3 ocupantes não atendem. Muito pelo contrário, começam a atirar contra os soldados, que logicamente revidaram. Na troca de tiros, os criminosos acabaram levando a pior. E um colombiano recebeu voz de prisão. Mas, quando os militares iniciaram uma revista na embarcação, tiveram uma grande surpresa. Simplesmente porque os ocupantes estavam transportando quase 2 toneladas de maconha do tipo skunk, exatamente como você vê nessa foto. E não só isso, os militares ainda encontraram a arma utilizada
no crime, que os criminosos estavam atirando contra os militares, justamente um fuzil AK-47 e também uma pistola 9mm, além de várias munições. Resultado, a casa caiu para os bandidos e o Exército conseguiu uma grande apreensão de drogas. Mais uma grande apreensão de drogas, né? E começa hoje o julgamento do ex-médico José Carlos Cury Mancilla pela morte de uma paciente depois de uma cirurgia plástica. Além desse caso, Mancilla responde na justiça por pelo menos 20 casos de erros médicos. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com a Amanda Amorim. Olá, Amanda. Será que, ao contrário das outras audiências, dessa vez ele vai aparecer? Pois é, né? A Justiça do Amazonas espera que sim, Adriane, mas isso a gente só vai realmente confirmar no decorrer do dia. É importante enfatizar que o ex-médico Carlos Mancilla, ele teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Amazonas por conta de mutilar pacientes em cirurgias plásticas, tanto no Amazonas quanto em Rondônia. A Justiça espera poder ouvir esse médico hoje. O Ministério Público Estadual, ele acabou alegando que Mancilla não tinha nenhum tipo de especialização para realizar esses procedimentos. Em um desses casos, ele realizou em 2010. A paciente, ela foi identificada como Maria Lima de Sales. Mancilla costumava enfatizar para essas pacientes que tinha um tipo de especialização para realizar as cirurgias plásticas, como redução de estômago. Ele acabava iludindo essas pacientes. E no momento desse caso, ele acabou ocorrendo uma falha nessa cirurgia e essa paciente acabou morrendo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pelo fato de realizar uma cirurgia sem autorização, sem um tipo de especialização, e foi agora denunciado pelo crime, né, de homicídio culposo, que é aquele que não há intenção de matar. Além disso, Mancilla também foi denunciado por outros processos, mais de 20 erros médicos, tá? Em um dos casos aconteceu no próprio ano de 2010 e também em 2016 ele ainda tentou realizar outros procedimentos. Ele também é acusado pelo crime de estelionato, até porque Mancilla costumava cobrar dessas pacientes, Adriane, R$29 mil para realizar essas cirurgias plásticas, sendo que ele não tinha nenhum tipo de especialização. Agora, o que chama mais a atenção da Justiça é que mesmo assim, devido a esses crimes, Mancilla nunca compareceu a nenhuma audiência que foi solicitada pela Justiça. No ano passado, em junho, ele chegou a ter a prisão preventiva decretada, tá? Pelo fato de não comparecer às audiências. A audiência de hoje está marcada a partir das 8h30 da manhã no Fórum Enoque Reis, A Justiça espera ouvir Carlos Mancilla para que ele possa se justificar, né? Afinal, ele cometeu um crime muito grave, acabou mexendo, né, com o próprio ser humano, faz parte da saúde, né, do próprio ser humano. Muitas mulheres acabaram sendo iludidas pelo fato desse médico, né, afirmar que tinha uma especialização e no fim das contas ele não tinha. Uma pessoa acabou morrendo nas mãos desse médico e agora ele responde por esse crime, né, de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ainda existem aí mais de 20 processos por conta de falhas, né, em cirurgias que ele costumava realizar e também pelo crime de estelionato, pelo fato de cobrar aí, né, um valor absurdo, exorbitante por uma cirurgia que ele nem tinha essa especialização. A audiência dele está marcada para as 8h30 da manhã de hoje no Fórum Enoque Reis e a Justiça espera ouvir, né, Carlos Mancilla para ele poder justificar esses erros médicos. Adriane. E a gente espera que ele apareça, né? Porque até agora em todas as audiências marcadas ele nunca apareceu e é a justiça, a lei brasileira, né, que permite. O cara é acusado de um homicídio, né, dentro de um centro cirúrgico, tem mais outros 20 processos por conta de fazer cirurgias plásticas sem habilitação para isso, sem especialidade, sem ter essa especialidade, mutilar algumas pacientes, e isso é um transtorno emocional, psicológico, é um dano moral irreversível, né? E ainda está em liberdade. A gente espera que ele apareça, que esse caso e os outros sejam resolvidos pela Justiça. Obrigada, Amanda, pelas informações. Moradores do bairro Manoa, na zona norte de Manaus, reclamam da falta de infraestrutura na Rua 1. Segundo a comunidade, a cada dia que passa, o asfalto vai cedendo.
A dificuldade para quem trafega na Rua 1 do bairro Manoa é grande. O condutor que passa por aqui precisa ter cuidado. Já entramos em contato, eles dizem que está no cronograma, ficam nos enrolando, dizem que está no cronograma e nunca sai dessa situação, e a população já está sofrendo há quase um ano com esta situação que vocês podem ver aqui. Ônibus, rotas das empresas, táxis, veículos, caminhões passam por aqui e essa situação precisa ser solucionada logo. A calçada quase não existe mais. O barro vai cedendo a cada passagem de veículo. Mas o que está preocupando os moradores é que a única linha que faz o roteiro Vale do Sinai e Terminal 3 corre o risco de não passar mais, devido às condições do asfalto. Nós só temos uma linha de ônibus, o 056, que faz a linha Manoa, Vale do Sinai e Terminal 3. E como vocês podem ver, essa buraqueira aqui, essa cratera, e logo nós vamos até poder perder esse único transporte coletivo que a população tem aqui. Um outro problema, segundo os moradores, são os bueiros, que não apresentam nenhum tipo de proteção há pelo menos um ano. Rapaz, aqui está um risco danado, né? Esse bueiro aqui, na chuva aqui, é perigoso, né? E aqui tá assim, no Vale do Sinai tá abandonado. Tá desse jeito aqui na rua tudinho, então tudo cheio de buraco. A gente que tem carro que passa aqui nessa rua aqui, fica difícil. Situação bastante complicada, né? A gente observa aí a rua, não tem condição de você circular. É bem provável que em pouco tempo transporte coletivo não consiga mais passar pela rua, ambulâncias não consigam circular, você vai precisar de um atendimento, não vai poder ter, porque vai ficar intrafegável, coleta de lixo fica interrompida, ronda da polícia também fica interrompida por uma questão que poderia ser muito simples de ser resolvida, a questão de infraestrutura, a questão de asfaltamento, de cuidado com a coisa pública. E por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a Rua 1, no bairro Manoa, já consta na programação para ser atendida na primeira quinzena do mês de fevereiro. E a gente espera que, de fato, esse trabalho seja realizado. Hoje já é dia 1º, vamos ver se até o dia 15 alguém aparece por lá. E ainda na zona norte de Manaus, os ambulantes estão ocupando as calçadas e o meio-fio da Avenida Noel Núteos. A prefeitura prometeu resolver a situação, mas até agora nada foi feito. Os pedestres que passam pelo local reclamam da desordem. Calçada e meio-fio ocupados. Com tanta barraca instalada nesse trecho da Avenida Noel Núteos, na Zona Norte, sobra pouco espaço para os pedestres. Organizado, tudo de madeira, não tem nem espaço para pedestre. Eu acho que eles deveriam mesmo ter um lugar adequado, né? Porque é muito perigoso as pessoas estarem atravessando aí. Não? O trecho fica próximo a este shopping e à Policlínica Danilo Correia. Alguns dos ambulantes até têm permissão para vender os produtos, mas a maioria trabalha de forma irregular no espaço totalmente inadequado. Não sei como que eles passam, sobrevivem, né, para saber do ganha-pão deles, né? Eles estão ganhando dinheirinho deles melhor do que tá roubando. Eu acho que devia ser uma coisa mais organizada, tipo assim, um local para eles, porque atrapalha a gente andar e também são assim as faltas de higiene, porque pega chuva, sol. Eles ficam, os instrumentos deles fazer a comida fica todo aí guardado e tem vários tipos de bactérias. Os ambulantes reconhecem que as barracas são irregulares, mas alegam que continuam ocupando as calçadas e o meio-fio por necessidade. A gente sabe que tem um risco muito grande, de o carro passar aqui, atropelar a gente, mas a gente precisa. Se você for entrevistar nossos clientes aí, eles vão dizer a mesma coisa, são pais de família, não estão roubando. A gente quer sair daqui? Queremos muito, mas precisamos da ajuda do prefeito. A prefeitura, através da Subsecretaria de Produção e Abastecimento, prometeu remanejar os ambulantes, mas não estabeleceu uma data. Enquanto isso, quem trafega e trabalha aqui aguarda uma ação do poder público. O único retorno que a prefeitura deu para nós é para a gente achar um local que eles vão mudar a gente ou talvez fazer uma feira itinerante. Na época de política veio vários vereadores aqui, disseram que iam nos mudar para o T4. O T4 aprontou e não veio ninguém tirar a gente. Essa foi a promessa, então é por isso que nós estamos aqui ainda hoje. Nós estamos esperando e a esperança é a última que morre, eu sou brasileiro, eu vou sempre acreditar nisso. Haja esperança, né?
Em nota, a Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados informa que alguns dos ambulantes presentes aí na área citada na reportagem são cadastrados e possuem autorização para trabalhar no local. Disse ainda que o órgão realiza monitoramento e orienta os vendedores não cadastrados para evitar novas ocupações, trabalho que é rotineiro por parte dos fiscais. Porém, muitos insistem em voltar. A expectativa é que os permissionários cadastrados sejam realocados para áreas específicas com o apoio da Prefeitura de Manaus, a partir do levantamento de estudos em andamento. E um alerta para os pais e estudantes que vão comprar material escolar. 41 empresas foram notificadas durante uma operação do Instituto de Pesos e Medidas. Os estabelecimentos estavam vendendo produtos fora do padrão. Os técnicos do IPEM encontraram mercadorias com peso menor do que o prometido na embalagem ou sem informações essenciais no rótulo. Em 95% dos casos, a falha é do fabricante. Os outros 5% são das lojas, quando decidem fracionar um produto sem padronizar a quantidade ofertada ao consumidor. A responsabilidade, a partir do fracionamento desses produtos, é do próprio ponto de venda, do comércio. Ou seja, as informações da quantidade tem que ser realmente clara e fiel para o consumidor, né? Porque a partir daí a autuação identificada vai ser para o comerciante. 4 materiais tiveram erros grosseiros na hora da medição. O tubo de cola branca tinha 73 gramas, 17 a menos do que o informado pelo fabricante. A tinta, 36 mililitros em vez de 37. A massinha de modelar, 4 gramas a menos. E o caderno tinha folhas menores do que está informado no rótulo. Uma vez identificadas as irregularidades, o fabricante, a indústria, é autuada. Tem um prazo de 10 dias para efetuar uma defesa junto ao setor jurídico do Instituto de Pesos e Medidas e possivelmente vai ser penalizado com uma multa, de acordo com a Lei Federal 9933 de 1999. A fiscalização visitou 350 empresas. 41, incluindo lojas e fábricas, foram notificadas entre 10 e 31 de janeiro. O índice de mercadorias com defeitos está abaixo de 4%, ou seja, dentro do previsto. Mesmo assim, a indicação do IPEM é para o consumidor sempre buscar produtos certificados. Para aquele que tem um selinho do Inmetro, isso garante que esses produtos passaram por ensaios físico-químicos e que não vai trazer danos, riscos à saúde de quem vai consumir. E depois do intervalo tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A gente mostra que mais um preso da Operação Custo Político vai cumprir prisão domiciliar. E você vai ver que o Zika vírus volta a assustar. Em instantes, eu volto já.